Nesses mais de 5 anos de YouTube, eu falei de vários tipos diferentes de filmes. Mas eu admito que tem um gênero que eu nunca abordei muito: o musical. Só que não ache que isso é porque eu detesto musicais. Não, pode se tranquilizar, eu gosto bastante deles. E é por isso que eu fiz uma parceria com o pessoal do Telecine para trazer para vocês hoje uma lista especial com 5 musicais clássicos que eu considero indispensáveis para qualquer cinéfilo. E o bom é que não foi difícil montar essa lista, porque a partir de dezembro o Telecine está lançando o Festival 125 anos de cinema. Pois é, em dezembro a gente está celebrando 125 anos da primeira exibição pública de um filme feita pelos irmãos Lumière. E para comemorar, o Telecine Cult vai exibir na TV durante os próximos meses uma seleção com mais de 380 filmes de várias épocas, movimentos e cineastas muito importantes da história do cinema. Mas se você quiser ver esses filmes na internet, você pode, porque essas obras já estão disponíveis para você ver no streaming do Telecine. Caso você não seja um assinante do Telecine, não tem problema. Se você usar o link que está aqui embaixo na descrição, você vai ser levado para uma página do festival e vai poder experimentar o Telecine de graça durante 30 dias. Pois bem, quando eu olhei esse catálogo, eu vi que o festival conta com alguns dos musicais mais importantes da história do cinema. Então vamos lá ver quais são esses 5 musicais que eu considero indispensáveis e que você já pode ver hoje mesmo com o Telecine. Nem todo musical consegue criar uma cena que entra pra história. Mas se tem um que conseguiu, foi a comédia Os Homens Preferem as Loiras, de 1953 e dirigida por Howard Hawks. A cena em questão é aquela em que Marilyn Monroe canta Diamonds Are a Girl's Best Friends. Mas não pense que o filme merece ser visto só por conta desse momento. Não, ele tem muitos encantos além disso. No longa conhecemos 2 amigas cantoras que não têm lá muito dinheiro. Até que certo dia elas embarcam numa viagem de navio para a França, bancada pelo namorado da personagem de Monroe. E assim acompanhamos as desventuras das duas enquanto elas tentam se divertir no trajeto. Sem dúvida nenhuma, a grande atração do filme são as performances de Jane Russell e de Marilyn Monroe. Ambas exalam um ar de diversão e de charme, sem nunca fazerem suas personagens parecerem supérfluas. Enquanto Jane Russell encarna uma mulher que sempre tem um firme comando de cada situação, Marilyn Monroe atua com uma leveza e despretensão que escondem o quanto a sua personagem é astuta. E quando chega a hora de fazer as cenas musicais, as duas entram em sintonia perfeitamente. Falando nisso, nessas horas, a direção de Howard Hawks cria muito bem momentos de tom intimista, mas que também tem aquele impacto visual digno de Broadway, ressaltado ainda mais pelos fortes tons de Technicolor. Além disso, é incrível a forma como as coreografias sempre fazem os personagens secundários irem gravitando cada vez mais na direção das protagonistas. Em cada performance, todos os dançarinos e cantores inevitavelmente acabam girando em torno delas, traduzindo perfeitamente o quão magnéticas e irresistíveis as 2 estrelas são. O que vai acabar levando inevitavelmente à cena da Marilyn vestida de rosa. Sim, antes disso, a atriz já era uma grande celebridade. Mas foi esse instante que sedimentou Marilyn Monroe de vez como uma das estrelas mais icônicas da história do cinema. Não restam dúvidas então de que esse com certeza merece ser relembrado como um dos mais importantes filmes musicais de todos os tempos. But diamonds are a girl's best friend. Quem diria que uma peça de Shakespeare inspiraria um dos filmes musicais mais aclamados já feitos? Amor Sublime Amor, de 1961 e dirigido por Robert Wise e Jerome Robbins, chama a nossa atenção por ser uma releitura do clássico Romeu e Julieta. Só que dessa vez a história se passa na Nova York dos anos 50, onde 2 gangues rivais batalham. E é claro que uma moça de um lado se apaixona perdidamente por um moço do outro lado. A partir daí, vemos como essa história de amor se desenvolve em meio a alegrias e tragédias. Ou seja, o filme já tem como base uma das histórias mais clássicas já contadas. Mas nada disso adiantaria aqui se a expressão musical do filme não fosse boa. Nesse sentido, Amor Sublime Amor dedicou uma atenção imensa a cada detalhe de seus números musicais. As letras de Stephen Sondheim falam de maneira profunda não só sobre amor, mas também sobre cultura, identidade e sobre o que é viver nos Estados Unidos. As coreografias são exuberantes, mesclando o contemporâneo e o clássico. A direção de arte ressalta o calor das emoções com as suas cores fortes. Já a edição traz fluidez para os movimentos nas ruas.
e as atuações trazem toda a intensidade digna de um drama shakespeariano. Foi graças a isso tudo que o filme foi tão aclamado desde sua estreia, levando ele a vencer 10 estatuetas no Oscar. Inclusive, essa é uma obra que se sedimentou tanto na cultura dos Estados Unidos que, em breve, ela vai ganhar uma nova versão nos cinemas dirigida por ninguém menos que Steven Spielberg. E, independentemente da qualidade dessa refilmagem, já sabemos que sempre podemos voltar para essa versão original caso queiramos ver como se faz Shakespeare com música e dança. Quem disse que os melhores musicais só foram feitos em Hollywood? Para provar o contrário, temos Os Guarda-Chuvas do Amor, um musical vindo diretamente da Nouvelle Vague francesa, lançado em 1964 e dirigido por Jacques Demy. A história se passa na cidade de Cherbourg, nos anos 50, onde vivem o casal de jovens apaixonados, Guy e Geneviève. Eles sonham em passar o resto da vida juntos, mas logo vemos que isso pode não ser tão fácil assim de conseguir. Em certos sentidos, Os Guarda-Chuvas do Amor lembra sim alguns dos musicais hollywoodianos. Temos o elenco de atores e atrizes lindas, com Catherine Deneuve no papel que a tornou uma estrela. Temos os figurinos e os cenários dominados por cores saturadas. Temos os planos de longa duração e com uma movimentação de atores cuidadosamente planejada. Mas como um bom filme da Nouvelle Vague, esse aqui queria mesmo era subverter as fórmulas tradicionais de Hollywood, e é isso que faz ele ser tão especial. Por exemplo, em vez de momentos pontuais onde todo mundo para cantar, aqui temos um filme em que todos os diálogos são inteiramente cantados, incluindo as conversas mais banais possíveis. Sendo assim, o filme não dá foco demais a canções específicas, preferindo em vez disso fazer cada peça musical ir se fundindo à próxima rapidamente. E também nada de termos grandes coreografias que tomam conta da tela inteira. Não, aqui a elegância dos movimentos é totalmente concentrada nas ações cotidianas. O resultado disso tudo é um musical que não quer exaltar o explosivo e o exuberante, mas sim injetar poder operático ao que existe de mais sutil e íntimo. É uma obra que quer mostrar o poder dramático da vida real, indo do mais belo ao mais triste, com um olhar agridoce que quase sempre era negado por Hollywood naquela época. Então, Os Guarda-Chuvas do Amor foi um musical que não teve medo de reescrever as regras desse gênero. E é por isso que ele é tão celebrado até hoje. Ne me quitte pas. É quase impossível falar de musicais de Hollywood sem citar Minha Bela Dama, de 1964 e dirigido por George Cukor. O filme, estrelado por Audrey Hepburn, adapta o sucesso da Broadway sobre Eliza Doolittle, uma florista pobre que aceita o desafio de um professor de fonética. Em 6 meses, ela deve aprender a falar com o sotaque dos nobres ingleses e se passar por uma dama. E é nesse processo de treinamento que vemos Eliza protagonizar momentos cômicos e viver dilemas que ela nunca tinha imaginado. Ao levar a peça para o cinema, o diretor George Cukor soube como preservar o senso de grandeza da Broadway. Não importa se são as ruas sujas de Londres ou os mais polidos ambientes da nobreza, todos os espaços têm dimensões majestosas e designs detalhistas. Locais onde dezenas de atores enchem a tela. É uma teatralidade que só fica ainda mais forte quando Cukor toma decisões inusitadas, como congelar o movimento dos atores em cena ou fazer todo mundo agir quase como robôs. E isso funciona muito bem. Se a ideia é discursar sobre o mundo de aparências e artifícios da nobreza, por que não ressaltar o que tem de artificial num filme que adapta uma peça? Mas o que realmente faz o filme ser impactante são as performances. Audrey Hepburn nos entretém e nos encanta na mesma medida, seja na fase de plebeia ou na fase de nobre. E isso tudo sem nunca fazer a personagem perder a sua essência contestadora e forte. Fora ela, temos o veterano Rex Harrison, que enuncia suas canções com tamanha pompa e arrogância que é quase impossível não antipatizar com seu personagem. Sem contar quando Stanley Holloway rouba a cena no papel do pai da Eliza. E é assim que esse elenco de força dá vida a canções que incorporam o mais clássico espírito da Broadway. E sim, hoje o musical pode parecer um tanto conflitante em seus valores, ora criticando e satirizando ideais antiquados,
ora reforçando essas ideias. Não é à toa que essa obra consegue gerar debates acalorados até hoje. Mas, no fim das contas, é inegável que esse é um filme que soube muito bem como traduzir cinematograficamente a experiência de ver uma clássica peça da Broadway com performances muito fortes e com uma grandeza difícil de esquecer. Se tem um musical que merece ser chamado de único, é The Rocky Horror Picture Show. Nele, vemos um casal chegar por acaso numa mansão comandada pelo Dr. Frank Furter. E por coincidência, eles chegaram durante uma convenção anual que reúne as mais excêntricas figuras. O que se passa a partir daí é uma aventura envolvendo flertes, festas, experimentos científicos dignos de Frankenstein e todo tipo de bizarrice. São tantos números musicais e instantes inusitados que é inevitável nos sentirmos hipnotizados por tudo que estamos vendo. Mas não é somente a trama que fez esse musical entrar para a história. Ele foi uma grande inovação por vários outros motivos. Primeiro, que o filme é uma homenagem a dois gêneros que não são normalmente associados aos musicais clássicos: o terror e a ficção científica. Mais especificamente, os filmes B desses gêneros, que podiam ser tão bizarros quanto encantadores em suas tosquices. É por isso que o filme não tem vergonha nenhuma de parecer exagerado ou estranho. Ele assume o seu tom de filme B e se orgulha disso. Sem contar o visual dos personagens, que foi fortemente inspirado pelo glam rock que entrou na moda nos anos 70. E para complementar essa mistura inesperada, o musical criou canções inspiradas pelo rock dos anos 50. Ou seja, temos aqui uma confluência de elementos que a princípio não parecem combinar tanto. Mas a mescla funcionou bem demais e criou algo diferente de qualquer musical que veio antes. É verdade que assim que o filme estreou, ele não recebeu a mais calorosa recepção, mas não demorou muito para que ele começasse a ganhar status de cult. Hoje, The Rocky Horror Picture Show tem uma enorme legião de fãs e se tornou um filme muito celebrado pela comunidade LGBTQ, graças à forma inovadora como ele abordou questões como orientação sexual e identidade de gênero. E o melhor é que mesmo se você ver essa obra pela primeira vez hoje, ela vai continuar parecendo algo diferente de qualquer coisa que você já viu. O que é razão mais do que suficiente para prestigiar esse clássico cult. Deu pra perceber então por que esses musicais são tão importantes, né? E se você não viu algum deles, vai lá correndo ver o Festival 125 Anos de Cinema do Telecine. Até porque com o festival você vai poder conferir obras-primas de todas as épocas. Afinal, vai ter mostras das vanguardas europeias, da Hollywood clássica, da nova Hollywood, de grandes cineastas específicos e muito, muito mais. Lembrando que esses filmes vão passar no Telecine Cult na TV até junho de 2021, e se você quiser ver na internet agora mesmo essas obras, você pode usar o streaming do Telecine. Então, se você não é assinante, clica no link aqui embaixo na descrição para você ver a programação do festival e ter acesso aos 30 dias grátis. E com isso a gente encerra essa lista especial de hoje. Se você gostou, deixa aqui o seu curtir e um comentário aqui embaixo para dar uma forcinha pra gente. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.